Glória a Deus. Neste momento, quero cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus e na igreja Capioto, Parque Piranga, a de Tupã. Agora, para até você, fé, de amor e de esperança. Quero estar podendo para o Senhor com alguns hinos e esta mensagem cantada que faça bem ao seu. Quero fazer uma oração nessa live e que pode ser abençoado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você nesta noite tenha alegria de poder exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Digo nesse Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero pedir uma bênção especial nesse momento onde estaremos louvando ao Senhor esta live. Senhor, que muitos irmãos podem estar assistindo, outros estarão assistindo depois, mas que a Tua palavra, Senhor, tenha guarida neste coração e queremos, Senhor, levar uma palavra de fé, uma palavra, Senhor, que venha mudar esta vida. Senhor, em Teu nome nós pedimos agora esta bênção, crendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Assim pedimos e já te agradecemos. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa lhe abençoar neste momento e cante comigo neste momento, adorando ao Senhor, porque o verdadeiro adorador pode apresentar o seu louvor, a sua gratidão ao nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Hino de número 45 de nossa harpa cristã, estamos aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus. É o Lucas que está na câmara, me colocando aí para junto aos irmãos, deixar bem fechadinho aqui, para que todos os irmãos possam ver com alegria aí assistindo a nossa live. Glória a Deus. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo
pecados expiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem o poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Glória a Deus. Realmente, só Jesus é essa pessoa que pode nos auxiliar em todos os nossos momentos. E você que está assistindo esta live, quero aqui mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos, pois é assim que estamos chegando até você, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e que Deus possa continuar abençoando você, fortalecendo nesse momento de crise, nesse momento em que muitas pessoas estão como amedrontadas, passando por um momento, mas uma palavra de fé e de esperança nesta noite para o teu coração, através destes hinos que nós estamos louvando ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino nesta noite, e que Deus receba a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos louvar o Senhor com o hino 497 da nossa harpa cristã. 497, e eu quero trazer nesta noite uma palavra para o teu coração, e você já vai preparando aí o teu coração, pois o Senhor pode estar falando com você. Glória a Deus. Hino 497. Jesus é precioso, meu bom Salvador. Para sempre o louvo, pois deu-me a luz. Se débil me encontro, me dá seu vigor. Para mim, precioso é Jesus. Jesus é precioso, meu bom Salvador. Para sempre o louvo, pois deu-me a luz. Se débil me encontro, me dá seu vigor. Para mim é precioso Jesus. Jesus, meu Jesus, precioso
a senda do mal que a morte conduz. Me disse Jesus, eu te quero salvar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Já por sua graça eu posso gozar. Encheu-me de gozo do reino da luz. Contemplo por fé meu celeste lugar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Jesus é precioso, pois me quis salvar, morrendo por mim, pendurado na cruz. E muito glorioso virá me buscar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ele é precioso para nós e principalmente para aqueles que amam a sua preciosa palavra. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra, você que está assistindo esta live nesta noite, no nome do Senhor Jesus, hoje com o objetivo de trazer ao seu coração uma palavra, pois eu estava mais pensando até mesmo mostrar um estudo bíblico para você, meu irmão, para minha irmã que está assistindo, e outros que querem conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras são elas que de mim testificam. Assim dizia Jesus. Então eu creio, nesta noite, você que está aí para nos assistir, uma palavra, e eu quero crer que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Eu convido você para um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 21, eu, ainda hoje à tarde, conversando com um irmão, estava pensando em falar da igreja, a sua natureza, o que é igreja realmente. Então, porque muitas pessoas não acham que igreja é sinônimo de aglomeração, que igreja é
um grupo de pessoas, mas é muito mais do que isso. Igreja é aquilo que nós podemos sentir e viver. Só conhece o que é a igreja realmente quem já desfruta algo de Deus na sua vida. Porque demais, se não tiver essa transformação na sua vida, não pertence à igreja ainda, viu? Então eu gostaria de mostrar nesta noite igreja e a sua natureza. E eu convido você para esse texto que diz assim, Atos, no capítulo 11 e o versículo 21, que começa dizendo assim, podemos ler alguns versículos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olhando para esse texto, meu irmão, eu gostaria de definir um pouco o que muita gente hoje não define o que é igreja. A igreja do Senhor Jesus não é o templo a qual estamos membrados ou que fazemos parte de um hall de membros, as igrejas a qual acompanham a vida de cada membro por um hall de membros. Igreja é mais do que isso, como eu disse. Eu gostaria de definir nesse texto, nesses versículos que lemos, quando a mão do Senhor era com os primeiros apóstolos, ou os discípulos que se tornaram apóstolos, que foram enviados pelo Senhor. Então nós temos o início da igreja em si, esses que seguiam a Cristo, aqueles homens que o Senhor Jesus os chamou, os primeiros discípulos, eles foram nomeados por Jesus. E é interessante que isso começa o ministério de Jesus chamando homens. Estes homens eram homens que de diversas camadas sociais, mas estes homens às vezes não tendo um grande conhecimento, eles eram iletrados. Mas esses homens, conhecendo o poder de Deus, Jesus ensinou seus discípulos, começando então ensinando os seus discípulos, porque Jesus tinha no seu projeto, na sua missão, no seu ministério, ele queria preparar homens como seus discípulos que foram preparados por Jesus, por o período de estes anos que temos biblicamente de dizer 3 anos do ministério de Jesus. Ele preparou homens, chamando estes, apontando este, aquele, e vemos que o Senhor Jesus chamou 12 homens, esses 12 homens para fazer ensinos a eles, e eles poder conhecer uma nova etapa que chegaria para a humanidade. Aquilo que Deus estava colocando desde o passado como figura, agora se realiza na pessoa de Jesus, e principalmente quando ele assume o ministério de salvar a humanidade. Então tudo aquilo que temos no Antigo Testamento,
como diz o escritor aos Hebreus, é sombra, é como figura de algo que viria a acontecer. Pois bem, Jesus então prepara 12 homens dentro de uma missão, e o que me chama a atenção no preparo desses homens, desses 12 homens, Jesus faz grandes milagres na presença dele, manifestando o poder de Deus entre os homens. Isso fica claro quando o próprio João diz isso, que ele manifestou diante dos homens, fazendo com que os homens pudessem ver a glória de Deus. Ele se manifestou trazendo a glória de Deus para com os homens, habitando entre os homens. Jesus, então, veio demonstrar o Pai, fazer com que a obra do Pai fosse conhecida. Então você precisa entender que esse plano que Jesus estabeleceu é diferente de todo o Antigo Testamento. Isso porque nós chamamos, como dentro das dispensações, o período da graça. Mas o que é esta graça? Eu preciso mostrar para os senhores que esta igreja, eclésia, quer dizer retirados, separados, esse povo a partir dos discípulos, que Jesus Cristo os chamou, fazendo com que eles pudessem, logo, acompanhando esta obra, ser representante do seu reino nessa terra. O que é importante, o que chama a sua atenção, é que Jesus Cristo, fazendo isso, junto aos seus discípulos, mostrou plenamente aos discípulos o seu poder de perdoar pecados, de curar os enfermos, de ressuscitar mortos. Isso ficou provado entre os discípulos. Mas se as obras que Jesus Cristo já fazia, realizavam, eram grandes aos olhos do povo, aos olhos daqueles que acompanharam Jesus, o que é interessante, antes de Jesus partir, ele deu autoridade àqueles que estavam acompanhando, deu-lhes poder, deu-lhes autoridade para realizar a obra de Deus na terra. E olha como é interessante. Jesus, então, dando-lhes autoridades, fez com que aqueles homens que já estavam acompanhando Jesus por algum período de tempo, pudessem sair de 2 em 2 e pregando. E o que eles deveriam pregar? Jesus ensinou: vocês devem sair pregando o arrependimento e dizendo: é chegado o reino de Deus nessa terra. É chegado a voz do reino de Deus. Quem era que podia trazer esse reino de Deus? Jesus, trazendo Deus aos homens, encarnando como homem, vivendo aqui, separa no seu ministério 12 homens, e a qual depois encarregou da sua missão, dando-lhes poder, deu-lhes autoridade para fazer o quê? Além de pregar, dizendo que era chegado o reino de Deus na terra, que eles eram representantes desse reino, é interessante que Jesus deu-lhes autoridades de curar os enfermos, deu-lhe autoridades de expulsar os demônios, libertar as pessoas que estavam cativas e oprimidas pelo diabo. Então os discípulos, recebendo o poder, Jesus está presente ainda e está acompanhando a vida dos discípulos. Está ensinando, porque eles deveriam muito em breve assumir a posição de representantes do reino de Deus nessa terra. Os discípulos então, certa feita, saíram a anunciar o evangelho, a pregar o evangelho. Aqueles discípulos empolgados saíram pregando, dizendo: é chegado a voz do reino de Deus neste lugar, é chegado. E eles oraram e expulsaram os demônios. E o interessante é que Jesus recebia o relatório desses discípulos depois da sua chegada. E Jesus perguntou para os discípulos:
como é que eles estavam sentindo. E claro, com aquele ar de contentamento, com uma alegria no seu coração, pôde expressar para Jesus a alegria que estavam sentindo. E eles puderam dizer: Jesus, estamos muito felizes, estamos alegres. Mas por que vocês estão tão felizes assim? Estamos felizes porque em teu nome até os demônios nos sujeitam. É como se olhasse nesse cenário e visse que Jesus, naquele momento, sorrindo para eles, disseram: olha, essa é uma alegria verdadeira. Uma alegria verdadeira que vocês estão realmente irradiantes, felizes, porque o reino de Deus está sendo realizado por vocês. Mas essa alegria ainda é passageira. Vocês devem alegrar muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não alegrais porque os demônios te sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, disse Jesus. Então a alegria dos discípulos não era aquela momentânea alegria, mas sim uma alegria de estar fazendo o reino de Deus, de estar expandindo o reino de Deus. Isso começando com seus discípulos. No final, aproximadamente do seu ministério, Jesus reúne os seus discípulos, fala da sua morte, expressa da forma que morreria. E os discípulos, muitas vezes não entendendo, o questionaram a forma que Jesus Cristo estava explicando. E chega-se ao ápice do seu ministério, aonde Jesus diz que realmente aconteceria, mas chama os discípulos, e você pode encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14. Quando o Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus faz-lhe a promessa. Essa promessa dizendo a eles, já está quase no seu final do seu ministério. E ele promete, Jesus está prometendo: olha, filhos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, quando Jesus está falando aos discípulos, está mostrando a missão que ele veio fazer e que já está concluindo, mas deixa a linda promessa que os discípulos depois deveriam propagar, negociar o reino, fazer com que o reino de Deus fosse implantado nesta terra, no coração dos homens que o crescem na palavra. E quando nós lemos o texto, isso chama-nos a atenção de que agora, já alguns anos depois, os discípulos estão na missão, porque logo após a descida do Pentecoste, eles foram revestidos de poder conforme a autoridade que Jesus havia dado, revestido da unção sobrenatural. E ele disse: olha, ele ficará, o Consolador ficará convosco todos os dias. Então a igreja inicia o seu ministério agora sem a presença do Mestre. Aqueles discípulos, outrora chamados por Jesus, vendo que este Jesus ressurreto e 40 dias ficou com seus discípulos depois, pode confirmar no livro de Atos, no capítulo 1, os discípulos ficaram vendo Jesus por 40 dias. Disse eles, quando cumprindo 50 dias, que era a festa, considerada a festa do Pentecoste, Jesus confirma a vinda do Espírito Santo sobre aqueles homens. A partir dali, a promessa é: sereis revestidos de poder, para quê? Para ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles homens recebem a autoridade de Deus,
quando na pessoa de Jesus havia consumado a obra redentora no Calvário. E todo aquele que cresce, então, poderia estar ligado, não uma nova religião, mas algo que pudesse trazer alegria, não apenas pela execução da obra, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Igreja não é sinônimo de prédio. Igreja é uma missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Igreja é um povo separado, é um povo diferente, é um povo realmente retirado para viver uma vida diferente. Por isso, a Bíblia diz que devemos ter uma conversão. E o que é conversão, meu irmão, meu amigo? Convergir é mudar de direção. Se você vai em um sentido, você dá meia volta, você converge. Pode convergir à direita ou à esquerda. Todavia, você muda de direção. A conversão precisa acontecer para mudar de vida, mudar de rumo, mudar de direção. Você não pode caminhar no mesmo caminho que caminham aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Isso é o princípio de ser igreja. Eu só estou dando uma introdução para você entender como foi o princípio da igreja. O que é a igreja do Senhor Jesus. E os discípulos caminhando nessa fé atuante, mesmo vindo algumas perseguições, tal qual tentaram abafar entre os discípulos que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. Tentaram calar os discípulos, mas eles não puderam, porque Deus havia aberto o céu e dado autoridade. As autoridades que os discípulos receberam, tal qual registrado no livro de Atos, no capítulo 3. Quando 2 homens subiam para o templo na hora da oração e viram um homem que estava sentado à porta do templo pedindo esmola. Então, naquele momento, a Bíblia descreve que os discípulos, Pedro e João, usa a autoridade recebida do nome de Jesus. E Pedro diz: olha bem, não temos aqui, eu não tenho ouro e não tenho prata para lhe dar, mas uma coisa eu tenho algo que posso lhe dar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E levanta e anda, tomando pelas mãos daquele homem paralítico, coxo, ele coloca-se em pé e dá os primeiros passos. Isso é a missão da igreja, de libertar os cativos, de trazer a libertação aos oprimidos que vivem uma vida enclausuradas. Quantas pessoas estão oprimidas pelos poderes das trevas, pelos demônios, mas eu quero ordenar nesta noite, você que está me assistindo, em nome de Jesus Cristo, possa ser liberto. Você pode ser liberto, porque em nome de Jesus, todo o poder das trevas tem que partir em retirada. A igreja então dá os primeiros passos. Como eu disse, veio a grande perseguição, mas isso não fez calar a igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estamos passando por uma quarentena, mas a igreja do Senhor permanece viva. Não precisa se preocupar. A igreja do Senhor, aonde ela estiver, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você, meu irmão, pertence à igreja do Senhor, dá um brado de vitória aí onde você está, glorifica o teu Deus, porque eu tenho convicção de que a igreja do Senhor está viva. Ela não está presente no templo, porque impedida às vezes, nesse momento de crise, numa pandemia, em obediência às autoridades e também preservando vidas. Mas a igreja do Senhor
está viva. A igreja do Senhor que está aí, está sentindo de vontade de dar um glória. Então dê, meu irmão, porque a glória de Deus é manifesta através da tua vida. Eu li o texto de Atos no capítulo 11 e você então vai entender agora, porque depois de grandes perseguições, mas o Senhor Jesus ressurreto continua presente com os discípulos, junto à presença do Espírito Santo. E olha como eu li Atos capítulo 11, versículo 21 a seguir. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e ensinaram Barnabé a Antioquia, a qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos que permanecessem no Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, onde você estiver, a graça de Deus tem que estar abundantemente na tua vida. Eu poderia ler mais um texto que está registrado em Atos no capítulo 13, e que diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho vos chamado. Observe que agora estou apresentando a você, entre os discípulos, o Espírito Santo de Deus chamando outros homens para compor aquilo que chamamos de ministério. Mas para fazer o quê? Para a obra que Deus o chama. A Bíblia descreve que é Deus que chama, é Deus que capacita. Então observe que esta palavra, eu estou falando do início da igreja. A igreja e a sua natureza. O que é a igreja? A igreja é estes. Mas se você quer saber, eu diria, não basta estar em uma igreja, é preciso ser igreja. Vou repetir, não basta estar em uma igreja, é preciso ser igreja. E ser igreja é aquilo que está registrado em Colossenses no capítulo 3, e que eu faço uma leitura para você saber o que é igreja, o que é estar vivendo como uma igreja. Não estando dentro de uma igreja, mas viver como sendo igreja. Colossenses capítulo 3 e o versículo 1, eu separei um texto para você meditar. Pega aí tua caneta, pega aí um lápis, marca aí, porque talvez você não pode nesse momento, mas Colossenses capítulo 3, Deus usa o apóstolo Paulo e coloca umas recomendações para aqueles que realmente querem ser igreja. Não para estar dentro de uma igreja, mas para aqueles que querem ser igreja. E para ser igreja, o que é preciso? Vou explicar para ti, para o que é ser uma igreja. Ser igreja está em Colossenses capítulo 3, um texto só. Tem uma infinidade de textos, mas eu quero apenas pensar com você nessa reflexão, nesse estudo que eu lhe passo a você. Em Colossenses 3, 1, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo, livre, mas Cristo em tudo e em todos. E aqui está. Mas eu deixo para você dar uma separada. Se você é ou se você está. Você estar em uma igreja é uma coisa. Você ser igreja é outra coisa. Tem muita gente que está. Mas eu não quero que você esteja apenas, mas que você esteja, mas seja uma igreja. É ser uma igreja que realmente o Senhor vai se manifestar para esta igreja, que é igreja. E eu posso dizer o que é então. Você está me perguntando o que é igreja? Eu vou definir algumas coisas que a Bíblia descreve para você entender um pouco mais. Igreja, a Bíblia descreve como o corpo de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. Foi Jesus que mostrou isso. Jesus, quando estava entre os discípulos, já estava preparando aquilo que é a igreja, e ele, em um certo momento, ele falando aos discípulos, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, quando estava ensinando isso, e ainda ele mostrou dizendo: e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha aqueles que estão na igreja, que são igreja, e aqueles que não é, aqueles que só estão com seus nomes. Então, quem está e é, produz fruto. E o fruto do arrependimento, aquilo que está registrado de você viver uma nova vida. Não tem essa de vir para Jesus e continuar sendo o mesmo. Se você vir para Jesus e continuar sendo o mesmo, esse Jesus não chegou dentro de você. Você permanece a mesma velha criatura, mas Jesus quer que você seja transformado em uma nova criatura. Por isso Paulo escreveu dizendo: se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, na unidade igreja, para definir e partir para uma conclusão, para você entender, é corpo de Cristo, tem que estar ligado no corpo de Cristo. Mas a Bíblia descreve também que para ser esta igreja, para ser igreja, ela tem que ser considerada, eu tenho que ser considerado, você tem que ser considerado como o templo de Deus. Aonde é o templo de Deus? Templo de Deus. Eu sou um templo de Deus. E a Bíblia descreve que para ser igreja precisa ser templo
precisa ser templo. E eu vou lhe dar, separei um versículo para você meditar aí na sua casa, marcar aí. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 5 e 6 a 6. Observe o que a Bíblia descreve para ser templo de Deus. Diz o apóstolo Pedro aqui, dizendo assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então você precisa ser como? Ser igreja, corpo de Cristo. Para você ser uma igreja, você precisa ser o templo de Deus. Templo de Deus para ser edificado como sacerdócio santo. E o que mais você faz no templo? Você precisa oferecer sacrifícios. Mas de qualquer jeito? Não. Esse sacrifício de você oferecer agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Olha que interessante. Para ser a igreja, é preciso ser corpo de Cristo. Segundo lugar, eu digo para você ser uma igreja, templo de Deus. Vou dizer em terceiro lugar, para ser igreja, é preciso ser a noiva de Cristo Jesus. E se eu posso dizer como noiva de Cristo, se a noiva é a igreja, o noivo é Jesus, já lhe aconselho, o noivo é exigente. O noivo pede qualidades. O noivo continua cobrando qualidades. E o Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 2, mostrando um desejo ardente, da qual ele tinha de pregar e ensinar a noiva do Cordeiro. Olha o que diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo está escrevendo que a noiva igreja precisa ser apresentada a Cristo como uma virgem pura ao seu noivo. Para você ser igreja, primeiro, corpo de Cristo. Segundo, templo de Deus. Terceiro, noiva de Jesus Cristo. Será difícil isso? Não. A igreja pode, e posso dizer para você que nós temos a igreja do Senhor, hoje a militante e a igreja triunfante. A igreja que já há mais de 2000 anos vem pregando esta mensagem, vem falando esta mensagem, mostrando o que é realmente ser uma igreja. Então nós temos uma igreja hoje visível, que é esta que está nesse mundo. Aonde está esta igreja? Não nos templos hoje, porque estão impedidas aqui, principalmente muitas igrejas estão aí de portas fechadas. Mas não é essa igreja que eu estou falando, do templo físico. Estou falando daquela igreja transformada, aquela que serve ao Senhor. Então esta igreja preparada para realmente servir a Jesus, essa visível hoje, tem que estar vivo o Evangelho de Jesus Cristo no teu coração. Eu faço uma pergunta que fica dentro de você.
está numa igreja ou você está e é uma igreja? Ser igreja é o que é muito importante para a sua vida hoje. E concluindo, esta igreja que milita, esta igreja hoje presente, nós temos, volto a dizer, aquela que pregou e está guardada, como diz a Bíblia Sagrada, está esperando um grande dia. Esta igreja triunfante, que só aguarda a recompensa para receber, para encontrar com o seu noivo. Ela combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Como disse Paulo, só aguarda aquele grande dia. Mas temos uma igreja que milita, que precisa manter-se o estado de santificação e pureza, porque o noivo está chegando. Esta igreja, que é eu e você. Você precisa entender que o processo da santificação, para nós que militamos, continua de pé. É a exigência do noivo. Por isso o Espírito Santo quer que você se santifique, quer que você se aproxima de Deus, quer que você se abstém daquilo que desagrada a Deus. Então vem o que é a igreja, vem as ordenanças da igreja para você ser uma igreja. Para ser a igreja, você tem que estar dentro das ordenanças da igreja. E essas ordenanças começam quando Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado. A ordenança de Jesus é ser batizado. A ordenança de Jesus é participar do corpo e do sangue do Senhor, que nós chamamos de ceia ou da Santa Ceia, daquilo que o Senhor colocou como símbolo da nova aliança. E terceiro, a igreja que está ligada através do batismo porque creu, através da comunhão, ela tem dentro de si algo que é tão maravilhoso que pode as pessoas não entenderem. É algo que consome o seu interior. É aquilo que está dando a vontade, aquela sede. O verdadeiro crente, ele tem uma paixão. Muito mais, é um fogo que queima na sua alma. De quê, pastor? De adorar ao Criador. Igreja sem adoração não é igreja. Mas o que é adorar? Não é apenas cantar. Tem muita gente confundindo. Cantar é uma coisa, adorar é outra coisa. Adorador, você lembra do que Jesus Cristo disse em João capítulo 4, e ele chama a atenção, e eu mostro para você concluindo nesse texto, quando Jesus falou para aquela mulher e disse: é chegada a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quero deixar esta palavra ao seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero que você pertença a essa igreja que será arrebatada. Em nome do Senhor Jesus. Oro neste momento. Querido Deus, nesta hora, Senhor, após levar esta palavra ao coração do meu irmão, da minha irmã, que pode, Senhor, estar do outro lado me assistindo, mas eu quero que ele seja a igreja do arrebatamento, a igreja com compromisso, uma igreja santificada, uma igreja que tem, Senhor, dentro de si o alvo da adoração e do louvor ao teu nome. Adorar é se prostrar, é reverenciar. Adorar é reconhecer a soberania do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Meu Senhor, se alguém está nesta noite fazendo a confissão de que quer entregar a sua vida ao Senhor, aonde estiver, toque agora, Espírito Santo, e faça essa mudança. Faça com que ele possa pertencer a esta igreja,
que iniciou a partir do Calvário. Meu Senhor, dá a tua bênção, é o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar essa live, eu quero agradecer a sua preciosa atenção, quero agradecer os nossos irmãos que estão assistindo, e eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração nesta noite, e que Deus possa renovar as suas forças, viu? É bem verdade que estamos distantes, mas o Senhor renova as nossas forças. E aguarde mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Vou cantar o hino 525, glória a Deus, 525 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Então você pode cantar aí comigo, pelo menos o coro desse hino, porque nós estaremos exaltando o nome daquele que vive e reina. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Agradeço a sua preciosa atenção, meu irmão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos juntos no ato de fé vamos dizer amém. Deus abençoe.